Oi, gente. Boa tarde. Essa tarde, o intuito desse vídeo é que, por mais que a gente queira fechar os nossos olhos, não tem como a gente fechar os olhos para as coisas que a gente vê, principalmente na internet, e que às vezes causa uma angústia, uma tristeza no nosso coração. Então, eu estava meditando desde ontem, dentro de alguns processos que eu tenho visto, algumas situações, e eu resolvi falar dentro de uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Está lá no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Diz assim, 22, versículo 1, e o versículo 6 diz assim, mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor, a graça é melhor do que a riqueza e o ouro, né? O rico e o pobre se encontram, a todos os fez o Senhor. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riqueza e honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe dele. Aí vem o 6, que é o ponto-chave. Instrui o menino ou a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Está lá no livro de Provérbios, capítulo 22, do versículo 1 ao 6. Essas instruções nos trazem uma reflexão para a nossa vida, né? E eu estava analisando, eu confesso, vejo muito a internet. Eu vejo, como eu falei, desde o meu primeiro vídeo, né? Eu vejo e filtro aquilo que é bom para mim e aquilo que não é bom para mim, né? Tudo aquilo que vai acrescentar alguma coisa à minha vida, eu deixo permanecer e ficar e aprendo com aquelas situações, né? Então, trazendo para a nossa realidade o que é ser um influenciador, né? Influenciar quer dizer mudar vidas de outras pessoas através daquilo que eu falo, através daquilo que eu faço, através daquilo que eu produzo. Então, quando você analisa o livro de Provérbios dando conselho, né, nós vemos que Deus, ele tanto fez o rico como o pobre, né? Na sociedade nós temos ricos, nós temos pobres, nós temos pessoas que sabem viver com muito, e nós temos pessoas também que conseguem viver com pouco, né? Que se chama o demasiado e aquele que tem menos. Mas a palavra de Deus, ele nos diz assim, que bom é você ter um nome. Por que adianta você ter muito dinheiro, você ter muito rico, você ter uma condição, mas você não ter um nome a zelar? O que te acrescentará isso? Também, por outro lado, o que adianta você ter uma vida muito mais dificultosa, muito mais difícil, mas também você não ter um nome para zelar por ele? Então, dentro do equilíbrio social, tanto o rico quanto o pobre, ele tem, segundo a Bíblia, que manter a sua integridade, o seu nome, o seu caráter íntegro, né? Tanto para si mesmo, quanto para a sociedade. E ele diz assim, o avisado vê o mal e se esconde. E tem outros que correm para o mal. O que nós queremos dizer com isso? Né? Eu estou com 54 anos, fui criança,
passei o meu período de criança, no meu período de 0 a 8 anos, eu tive um período da minha infância, né, da minha tenra infância. Dos 9 anos em diante, houve uma decisão espiritual minha. Eu optei por entrar para uma igreja. Eu quis, ninguém me obrigou, não fui obrigada. Estou nela até hoje, porque eu quero. Também o dia, falo isso com convicção, né? Eu acredito na palavra de Deus, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito no Espírito Santo. Mas também o dia que eu decidi no meu coração não ficar mais, também tenho livre-arbítrio para não ficar. Mas o que eu quero dizer para você nessa palavra? Ninguém me impôs nada. Eu não fui imposta a nada, né? Eu não entrei para a igreja porque eu fui imposta. Eu estou na igreja porque eu sou imposta. Mas o que a gente vê diante da sociedade, diante do que está acontecendo aí, a gente como ministro da palavra de Deus e a gente como capelão da palavra de Deus, nós trabalhamos em todas as áreas, sabemos de todas as áreas, e como missionário, o missionário ele tem por obrigação espiritual levar o bem, levar a palavra, levar conforto, levar conselho, né? Essa é a nossa obrigação e é a nossa tarefa aqui na Terra, senão não faz sentido nós termos esse título, né? Se você não faz isso, não faz sentido. Então, desde criança, eu entendia esse versículo do Provérbios capítulo 22, versículo 6, de uma maneira muito vaga. Hoje, no ano de 2025, né? São exatamente, eu acho que umas 2 e pouca da tarde, se eu não me engano, pode ser. Não sei que horas que eu vou soltar esse vídeo, mas eu quero dizer para vocês. O que está sendo imposto, ensinado, inserido, inculcado na mente das crianças eu não preciso mais me portar como uma criança, né? Eu brinquei de boneca até os meus 16 anos, sem vergonha nenhuma. Fui criança até os meus 16 anos. Eu tenho uma filha de 17 anos que assiste desenho do Nem Cavacatuça, né? A mentalidade dela é essa, né? E ela com 17 anos, ela não abre mão do copinho dela de leite, e de tomar leite, de tomar café. Era o copinho que ela tomava o leite dela quando ela tinha 6 anos de idade. E ela vira para mim e fala assim: mãe, o copo não influencia nada na minha vida. O copo aonde eu tomo o meu leite, o meu café e a minha água não muda a minha história, né? O que vai mudar a minha história está inserido aqui, não no objeto que eu uso. Então, vendo as reportagens que está passando a respeito desse rapaz, né, que influenciou muitas crianças, você sabe, não preciso dizer, isso está em todos os jornais. O que me entristece é ver que pessoas que pregam, dizem que pregam a palavra, colaboram com uma pessoa assim, sabendo de onde que vem o dinheiro. Então, a pergunta que eu faço nessa tarde é: o que vale mais? Ter um filho com caráter ou ter um filho com dinheiro?
Se os dois têm que andar de comum acordo, um não pode sobrepor o outro. O filho não pode ter muito caráter e não ter futuro. Também o filho não pode ganhar muito dinheiro e não ter caráter. Então, o que a palavra está querendo dizer para mim e para você? O que eu ensino para a criança hoje, em 2025, amanhã, quando eu não estiver em cima dessa terra, ele vai lembrar. O que nós estamos instruindo para as nossas crianças hoje? Hoje nós estamos ensinando que as nossas crianças não precisam mais botar uma roupa de bichinho. Nós temos que botar uma calça leg, nós temos que botar uma roupinha apertada, nós temos que botar uma roupa curta, porque isso vai trazer boniteza. Aí amanhã, quando ela tiver com seus 17, 18 anos, ela vai querer andar desse jeito que ela aprendeu. Ela foi inculcada. Foi inserido na mente dela. Quando você abre a internet, você vê muitas crianças ganhando dinheiro. Muitas crianças sendo jogadas na internet. Muitas crianças mesmo, fazendo tutorial de adulto, com maquiagens, com roupas. E onde que ficou a infância dessas crianças? Até quando o ganhar dinheiro vai ser mais importante do que eu ter uma pessoa, um adulto com a mente sadia? Até quando o ganhar dinheiro vai ser mais importante do que eu ter um excelente homem preparado para assumir uma família? Uma mulher preparada para assumir um negócio ou uma família? Até onde o que eu ganho hoje tem mais valor do que o que vai crescer amanhã? Você já pensou nisso? A gente está vendo uma discussão aí na internet a respeito de uma pessoa que se levantou porque viu que estava demais. E onde nós, igreja, ou você aí, na tua religião, ficamos nisso, né? Porque eu sei que tem muita gente que me assiste. Eu sou da Assembleia de Deus, sou evangélica, mas eu sei que você tem a sua religião, que você tem o seu ensinamento, mas acima disso tudo está uma coisa chamada fundamento do que vai permanecer depois de nós, que são as nossas crianças. Eu não vejo na internet ninguém se oferecendo para pagar um estudo. Eu não vejo na internet ninguém se oferecendo para pagar uma faculdade. Eu não vejo na internet ninguém se oferecendo para custear uma família que necessita manter o seu filho na escola para que ele, não é vergonha nenhuma, para que ele não tenha que ficar no sinal vendendo bala, implorando para que alguém compre um saquinho de bala. Eu não vejo ninguém querendo influenciar nesse lado. Olha, eu vou buscar para você ter um futuro melhor. Eu vou agir a minha influência para você ser uma pessoa melhor. Eu vou usar o recurso que eu tenho para você ser uma pessoa melhor. É muito fácil para mim botar uma criança rebolando com short curtinho. Difícil para mim é eu chegar numa escola, matricular essa criança e dizer para ela, ó, conta comigo. Conta comigo porque eu tô aqui. Eu tô segurando a corda do outro lado.
Pode falar para tua família que você vai ser alguém, você vai ser um advogado, você vai ser um engenheiro, você vai ser um professor, você vai ser um diretor, você vai ser um médico, você vai ser uma pessoa de influência, uma pessoa que vai mudar a história. Conta comigo. Aí a pergunta que não quer calar: cadê você? A Bíblia diz assim, ó, instrui, ensina, indique. Se eu tivesse pessoas que agissem assim comigo, talvez hoje eu seria aquilo que eu mais sonhei na minha vida, mas eu não tive. Mas louvo a Deus pelo patamar que eu cheguei. Luto para meus filhos quererem uma história diferente, né? Mas não seria mais interessante você, que é influenciador, se acha influenciador, se acha uma pessoa capaz de mudar história, promover o estudo de uma criança de 8, 9 anos de idade até a sua faculdade, e você amanhã está na formatura dizendo: eu instruí essa pessoa. O que nós vemos na sociedade são pessoas destruindo sonhos, destruindo caráter, enquanto a Bíblia nos diz que nós devemos instruir. Isso independe de religião. O que eu vi, a enxurrada que eu vi na internet, eu continuo vendo, louvo a Deus, que ainda tem pessoas que se incomodam com o que vem depois, que se preocupam com o que vai ser formado depois. Não que você seja proibido de usar um short, não. Não que você seja proibido de usar uma roupa mais apertada, não. Mas há tempos e tempos. Tem tempo para você fazer isso. E tem o tempo de você ser criança. Esses dias aqui no condomínio a gente se deparou com uma cena que há muito tempo eu não via na minha vida. Os meninos se juntando para jogar bola de gude. Eram meninos menino de 18 anos, menino de 17 anos, querendo desfrutar do seu momento de criança. Meninos de 12 anos, meninos de 13, 7, 8 anos, se engalfinhando aqui. Não, eu vou jogar por causa de uma bola de gude. Quanto tempo que nós não vemos mais as crianças na porta da sua casa brincando de pique lateiro, brincando de bandeirinha, as meninas que usurpavam os elásticos das mães que eram costureiras para pular elástico. Isso precisa voltar, gente. Entenda que, independente de religião, criança deve ser criança. A fase de adulto é nossa, a criança ela deve ser criança. E se você quiser ganhar dinheiro, você tem duas alternativas. Ou você estuda e busca atrás desse sonho. 3. Ou você trabalha naquilo que te foi proposto porque você não quis estudar. E a terceira, venda a reciclagem, venda a bala na rua, mas não mude o futuro de uma criança. Não mude o futuro daqueles que têm um futuro pela frente, né? Eu não sei quem é que vai curtir, eu não sei quem é que vai gostar,
Eu não sei quem é que vai compartilhar, mas eu sei de uma coisa, né? Que se a gente fecha os olhos para uma situação que está tão aparente na nossa vista, infeliz somos nós, né? Nós somos infelizes. Louvo a Deus que tem ainda pessoas que eu conheço que ainda traz a criança para o lúdico, traz a criança para o mundo dela, para ela entender que o momento dela é aquele, que o momento dela é viver aquele momento, é ser o que ela é. Então que nós possamos, na tarde de hoje, trazer essa reflexão para o meu e para o teu coração. Se você puder amparar uma criança, ampare. Se você puder financiar uma árvore frondosa, desde a sua tenra raiz, faça. Não deixe que o mundo venha destruir os sonhos de quem ainda nem começou a viver. Seja um colaborador, seja um influenciador, seja, acima de tudo, um protetor daquele que possui o direito de viver uma vida bem melhor. Mais uma vez eu quero deixar aqui para vocês: instrui a criança no caminho em que ela deve andar. Instrui com educação, instrui com carinho, instrui com amor, instrui com cuidado. Porque quando ela crescer, ela vai se lembrar da tua atitude. Então que a tua atitude seja atitude de bênção, seja atitude de vitória. Amém? Que você possa ficar com essa palavra na tábua do teu coração e que Deus possa abençoar. Talvez não foi a maneira como você queria ouvir esse vídeo hoje, mas foi o que Deus colocou no meu coração. Que Deus abençoe a tua vida e que Deus possa estar tocando no teu coração para abençoar outras vidas em nome de Jesus. Fique com Deus. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.